Março chegou e com março chegam os novos residentes. E para vocês que estão chegando e para os que estão aqui já com a gente, é um assunto que sempre dá dúvida, é como mexer com o microscópio cirúrgico. O pessoal chega e quer operar e não quer saber como é que está o microscópio, já vai direto operando. Então, sempre quando eu chego na sala cirúrgica, eu faço alguns passos, eu dou uma olhadinha em algumas coisas do microscópio. A gente tem esses ais Lumera T aqui, que já vai dar para dar uma boa ideia do que fazer quando chegar para operar. Primeira coisa, a gente vai checar se as dioptrias aqui da ocular, se elas estão zeradas ou se elas estão ajustadas para a metropia do cirurgião. Então, chego aqui e vou checar tanto do principal quanto o do carona, ver se elas estão certinhas. A gente também dá uma conferida como é que está a objetiva, se ela está limpa, que às vezes respinga o BSS da cirurgia. Então dá uma conferida, passar um algodão com álcool, se puder um álcool isopropílico, tanto na objetiva quanto nas oculares. Bom, vou checar também a DP, colocar a DP aqui certa, tanto para o cirurgião quanto para o carona. Nesse caso aqui, esse microscópio, ele não zera o ajuste do XY e do microfoco quando ele é totalmente levantado. Então, você vai zerar aqui para ele chegar para a posição de repouso. Ele está mexendo sozinho. E aqui eu regulei tanto a posição da cabeça quanto do microfoco, que fica aqui. Muitas vezes, no final da cirurgia anterior, é comum de terminar com o microfoco no final de curso. E se você começar a cirurgia já no final de curso e quiser abaixar um pouquinho, não vai conseguir, já está no limite. Então precisa lembrar de zerar no começo. O nosso outro microscópio, o Lumera E, ele faz isso automaticamente. Quando você levanta ele, ele zera. Esse microscópio ele tem um freio eletromagnético. Então, ou eletromecânico, ele está travado, não consigo mexer. Se eu mexer na força, eu vou estar forçando ele. Então ele tem aqui na manopla, vou botar a manopla aqui para a gente ver. Quando eu encaixo a manopla, se eu giro, ele faz um barulho, está liberando o freio. Então, com ela girada, eu posso subir e descer e levar de um lado para o outro, ajustar a posição. Travei, eu não consigo mais mexer nele. Se eu fizer força, eu estou forçando o freio dele. Então, sempre mexendo por aqui. No caso desse microscópio, a gente tem essa peça aqui no braço, que se eu apertar, ele faz um barulho, ó. Ele solta o freio. E aí, quem está de fora pode ajudar levando por aqui. Senão ele não vai. Outra coisa que a gente tem que ver também é se os parafusos que dão a tensão aqui na cabeça, se ele está apertado de uma maneira correta. Se ele estiver muito apertado, eu não consigo mexer durante a cirurgia. Se estiver frouxo, ele pode mexer sozinho. Então dá uma tensão aqui correta. Do outro lado, de cá, a gente tem um botão que é o balanço do microscópio. Se eu desbalancear ele, quando eu soltar, ele vai tender a afundar. E se ele tiver com muita tensão, ele vai tender a levantar. Então, o ideal é que ele fique quase em equilíbrio. Eu não tenho que fazer nem muita força para cima, nem muita força para baixo. No outro microscópio isso é mais importante ainda, pois esse aqui tem a trava, né, elétrica. O que mais que a gente tem que ver antes de começar? Checar se as lâmpadas, as duas estão
funcionantes, né? Se não tem nenhuma queimada. Nesse aqui a lâmpada é de xenônio, então é um pouquinho mais complicado de trocar, mas no outro microscópio a lâmpada incandescente é mais fácil de a gente verificar isso. Bom, aqui na cabeça a gente tem um seletor da iluminação que vai modificar a maneira que a luz vai pro olho. Normalmente a gente vai operar, eu vou ligar ele aqui, vou botar aqui um campo para a gente poder comparar. No modo 1, a gente tem só a luz que dá o reflexo vermelho. No modo 2, eu tenho ambas as luzes. No modo 3, eu tenho só a coaxial. No modo 4, eu tenho o eclipse, que eventualmente você vai proteger aqui a mácula, se estiver trabalhando na conjuntiva, por exemplo. Do lado de cá, eu tenho esse botãozinho DOF, que é a profundidade de foco. Com ele acionado, fica com melhor profundidade de foco, mas em compensação ele perde um pouquinho de luminosidade. Ele fecha uma pupila que ele tem dentro do microscópio. Então normalmente eu deixo ele desacionado. Aqui são dois microscópios independentes. Então eu tenho o microscópio do Carona, que é totalmente independente. Nesse microscópio eu posso regular o foco e o zoom totalmente à parte. E o microscópio do cirurgião está passando aqui pelo divisor de luz, que vai para a câmera, e pelo um filtro que é usado para fazer o laser na cirurgia de retina. Então a gente perde um pouquinho aqui de luminosidade. Esse divisor já é um divisor que tem uma passagem de luz para o cirurgião de 80%. E ele perde só 20%. No outro microscópio a gente tem um divisor que é 50-50. Vai 50 pro cirurgião e 50 é dividido para essas saídas daqui. Do lado aqui de trás, nós vamos ter a lâmpada, a potência da lâmpada, né? E aqui fica o seletor da lâmpada. Caso ela queime, a gente tem que girar para o lado 2. Aqui também tem uns filtros que normalmente a gente não mexe muito, mas ele vai mexer lá na imagem lá embaixo. Então isso também pode modificar lá o jeito que a luz chega no olho. Bem, esse microscópio aqui, da Zeiss, ele não é chaveado automaticamente para ser bivolt. Então, já tivemos casos em mais de um lugar que o microscópio simplesmente queimou, porque foi ligado errado. Ele estava chaveado para 127 volts e foi ligado no 220. Aqui a gente optou por deixar ele em 110 e botar um aviso para ninguém ligar errado. A mudança fica numa chavinha ali escondida. Aqui eu instalei a câmera, o sistema de câmera, então tem aqui a fonte da câmera. Essa fonte alimenta a nossa câmera também, que foi colocada à parte, foi comprada no AliExpress. E fizemos aqui o sistema de vídeo com o cabo HDMI e o cabo que alimenta a fonte passando por dentro. Daqui ele vai lá para o teto e sai lá na televisão. Então a gente consegue tanto gravar a cirurgia quanto assistir a cirurgia na sala e também uma transmissão via internet para o auditório. Bom, às vezes a gente chega aqui e acha alguns problemas e não sabe
o que está acontecendo. Uma das possibilidades, quando o inversor de imagem aqui da retina está não totalmente selecionado, a gente vai ver que a imagem fica com uma luz mais fraca. Então, isso aqui é uma das possíveis causas de problema, da luz estar fraca. Outra causa também é aqui, esse seletor, se ficar pela metade, eu vou ter uma luz lá mais fraca. Então, ó, eu vou botar aqui pela metade, a luz vai ficar bem mais fraca. E o problema não está na lâmpada, está aqui, que não está selecionado certinho. Eu vou fazer agora as mesmas coisas lá no microscópio Lumera I, que está na outra sala. Bom, agora esse aqui é o outro microscópio, é o Lumera I. Eu tenho ele aqui no Hospital Universitário Pedro Ernesto e também é o mesmo que a gente tem lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. Lá no caso são dois desses aqui iguais. Então é um microscópio que eu tenho bastante tempo de experiência já. Para eu trazer ele aqui para a posição da mesa, tem que soltar as travas, senão ele não vem. Então, com a trava solta, eu consigo trazê-lo com calma para não amassar o fio e nem bater a cabeça do microscópio em alguma quina, alguma parede. Vou botar então ele aqui para funcionar. Esse aqui é um computador, então ele demora um pouquinho para inicializar. Ele vai mexer aqui, vai se autotestar. Enquanto ele está inicializando, a gente pode checar a mesma coisa que a gente viu lá no outro, né? Como esse microscópio não tem o freio eletromecânico, eletromagnético, ele está travado aqui. Vamos soltar aqui a trava. A gente já checa aqui, ó, se o balanço dele tá bom. No caso aqui tá. Eu vou simular aqui uma coisa que às vezes acontece. Microscópio travado, alguém vem aqui no balanço e mexe onde não era para mexer. Ó, reduzir bastante o balanço. E aí você está no meio da cirurgia, você solta isso aqui. Ah, solta para mim. O microscópio pode simplesmente cair e bater na cabeça do paciente. Para isso não acontecer, esse microscópio tem uma trava aqui de segurança, que é essa laranjinha. Então, se eu regular essa trava aqui e travar aqui, ó, esse vai ser o limite mínimo. Ó. Ele vem e não bate, não cai. Mas isso é uma coisa que ninguém lembra de fazer. Então, certo mesmo é a gente estar aqui com o microscópio balanceado. Eu vou travar aqui de novo para rebalancear ele. Então, eu quero que ele fique mais para cima. Ele tá descendo, eu quero que botar força para cima. Eu vou colocar aqui pro lado do mais. Então, eu vou girar e vou testar se ele já estabilizou. Praticamente estabilizado, então ele está com um balanço bom. A gente pode até travar aqui, quando eu soltar vai fazer um barulho. Se eu travar ele aqui, ó, ele vai fazer um barulho. E essa é a posição mínima que ele desce. Mas está muito alto, a gente coloca mais ou menos uma posição razoável e trava aqui e ele não vai passar mais disso. Mas realmente é uma coisa que ninguém sabe mexer. Então essa história do balanço é muito importante, porque já aconteceu de o microscópio estar desbalanceado, alguém ter mexido no balanço sem saber o que estava fazendo, deixou ele completamente solto e travado. E quando isso aqui foi solto, o microscópio veio e bateu no dente do paciente. Então é sempre bom checar isso para não acontecer o que eu já vi acontecer. Sempre tem alguma coisa que pode dar errado, né? Então a gente tem que checar tudo antes de começar. A gente não chega num avião e sai voando sem checar todos os parâmetros, fazer o cheque pré-voo, né? Então aqui no microscópio é a mesma coisa, tem que fazer o cheque pré-cirurgia. Da mesma maneira que você vai checar se a pupila está dilatada,
antes de entrar com o paciente em sala, antes de fazer o bloqueio, antes de fazer a anestesia, tem que saber checar o microscópio, que eu mais pego em todos os lugares que eu chego, é o microscópio todo alterado, desbalanceado, com a ocular e a objetiva precisando limpar. Então, antes de começar a operar, aprenda a mexer no microscópio. A quantidade de gente que não sabe mexer é muito grande. Bom, voltando lá para o início, eu testo aqui. É muito comum as oculares estarem desreguladas. Tem muita gente que não tem ideia do que está fazendo e simplesmente põe elas todas para um lado para ficarem iguais. Na verdade, você tem que colocar no zero, tanto daqui quanto do carona. Zerar ali e zerar aqui. Quem não usa óculos, muitas vezes, gosta de estender isso aqui para poder colocar aqui o olho. Mas para nós que usamos óculos, isso não dá. Então tem que colocar isso aqui tudo para o final. Bom, chequei se a limpeza tá boa aqui. Vamos ver aqui na parte de baixo se tem alguma... Ó, tem um pouquinho ali, né? Normalmente eu passo um álcool sempre. É uma coisa que as pessoas não reparam. Eu sempre digo que quem não consegue perceber diferença merece operar do jeito que está mesmo. Então aqui eu tenho os controles do microscópio, não vou mexer agora. Eu vou checar se a lâmpada não está queimada. Para esse microscópio aqui é muito mais fácil sacar a lâmpada. É só apertar nesse botão preto, a caixa sai. E aqui a gente consegue ver se o filamento está queimado ou não. Tanto da lâmpada reserva quanto a lâmpada principal. Quando ele queima, muitas vezes, se ele estiver todo funcionando direitinho, ele vai automaticamente passar para a lâmpada reserva. E essa parte aqui vai estar aparentando, mostrando que está operando na lâmpada reserva. Para voltar ao normal, a gente saca a caixinha e recoloca. Esse microscópio não tem aquele freio mecânico, então ele tem essas duas manoplas. Eu simplesmente soltei, ele está mexendo sozinho já, ó, simplesmente. Então eu tenho que manter ela um pouquinho travada para eu poder, durante a cirurgia, colocar na posição que me interessa. Então vamos lá, eu vou colocá-la aqui na posição que me interessa. Vou trazer para cá. E ele tem que estar com uma certa tensão, não tão apertado, que eu não consiga mexer nada. Né? Se eu apertar todos, eu vou estar com o microscópio totalmente paralisado. Ele não mexe para nada, não me atrapalha durante a cirurgia, então eu deixo ele um pouquinho frouxo, mas que fique ainda sem mexer. Então todos esses parafusos eu vou dar uma tensão razoável, de modo que eu consiga mexer, mas que quando eu solte, ele não sai andando sozinho. Então isso você vai checar também antes de começar a operar. Aqui eu tenho um parafuso de regulagem da inclinação da cabeça, normalmente mais ou menos a 90 graus. Ele está mexendo um pouquinho, vamos dar uma travadinha aqui no parafuso. Aí a mesma coisa do outro, checar a DP, aqui também checar a DP do carona. Nesse caso aqui, nesse carona, ele é diferente do outro, ele vem a partir do cirurgião. Então esse divisor aqui é um divisor 50-50, o outro lá era 20-80. Esse aqui é mais antigo, então ele vai 50 para o cirurgião e 50 ele divide. E vem aqui para o carona e poderia vir aqui para o lado com uma câmera, que no caso aqui a gente não tem. Como é que eu sei qual é esse divisor? É só chegar aqui e a gente vai ver que aqui está marcando splitter 50. Então é 50, 50. Outra coisa que também é importante a gente checar aqui, se esses parafusos eles estão bem apertados.
às vezes se mexe nisso aqui para colocar algum filtro para retina. Então, a gente tem que começar dando uma checada também se o parafuso está direitinho. Se por acaso a gente tiver alguma pane no microscópio, ele tem um botão que ele funciona todo manual. E aqui do lado, a gente tem um local para regular o zoom. Esse zoom, ele vai mexer. Se eu mexer aqui no pedal, ele vai mexer aqui, ó. Vai mexer aqui, ó. Então, se precisar, a gente pode mexer aqui no dedo mesmo, com uma moeda, tem como fazer. E esse botão que faz o microscópio ficar todo no manual, e a gente normalmente não vai usar, é esse botão amarelo aqui. Quando eu clico nele, ele simplesmente desliga o computador, ele vai acionar a lâmpada aqui, no máximo, a ventoinha está trabalhando, a luz lá acendeu, só que eu não consigo mais mexer no pedal. O pedal perde a função, tem que ser tudo na mão, tudo manual. Então é só em último caso se der algum problema. Nunca precisei usar. Então quando eu tiro ele, ele vai voltar ao normal. Normalmente eu tenho que desligar e ligar de novo para ele fazer os cheques. Isso aqui na verdade é como se eu fosse dar um boot no computador, no Windows, né? Eu tirei a tomada e liguei de novo, apertei o reset. Eu tinha falado errado uma coisa lá no outro microscópio. Aquele microscópio lá está em 110 volts, 127 volts, por um motivo que lá tem um no-break, e o no-break ele dá saída em 127. Então a gente deixava em 220, mas quando faltava luz a gente não tinha como usar o microscópio, porque não podia ligar ele. Então acabamos deixando naquela sala em 127 e botamos um aviso. Nesse caso aqui, ele está em 220, por um motivo que aqui no centro cirúrgico a gente tem tomada 127 e tem tomada 220. Se eu estou com o microscópio ligado em 127 e erro e ligo 220, ele queima. Se eu estou com ele em 220 e ligo em 127, não acontece nada, ele só não funciona, mas não dá nenhum dano para o microscópio. E essa história de ligar a tomada errada já aconteceu tanto aqui no Pederneiras quanto em Bom Sucesso. Então, nessa forma, ligando em 220, a gente tenta tirar essa possível causa de dano. Nesse microscópio, ele fica aqui embaixo, o chaveamento. Eu até colocaram ali uma etiquetinha para evitar o acesso, para não deixar ninguém mexer inadvertidamente. Bom, aqui a base do microscópio, ela é feita já para acomodar o pedal. Então no final da cirurgia a gente coloca o pedal aqui, ele fica guardado aqui. E para evitar de estragar esse conector, eu coloquei aqui algumas abraçadeiras, de modo que esse pedal é sem fio também, né? Ele é wireless, só que precisa de bateria. Normalmente no hospital público a bateria acaba e é difícil de comprar. Então a gente prefere deixar no cabo. Mas para evitar que o cabo estique e arrebente o conector, tem proteção aqui e também aqui em cima tem um dispositivo para evitar que o cabo seja tracionado, tanto para esse quanto o cabo de energia. Às vezes o microscópio deixa de funcionar, você não sabe a causa. Nossa, pifou, não sei o que houve. Muitas vezes é que esse cabo aqui, ele simplesmente soltou. Você tem que chegar aqui e aí já vai voltar a funcionar. Vamos ver o que mais. Outra coisa que também acontece. Esse microscópio aqui, como o outro, tem uns filtros. Eventualmente você chega e a luz está fraca. Você não sabe de onde está o problema. Às vezes alguém mexe aqui e deixa na posição errada ou pelo meio do caminho. Não coloca no 0 ou no 1 e aí a luz lá fica fraca. E aí você acha que a lâmpada está ruim, algum problema, e vai ver
uma possível causa de problema é aqui. Bom, também tinha mencionado lá no outro microscópio que eventualmente, esse aqui são os cabos da câmera que está em uso lá no outro microscópio, né? O cabo HDMI e a alimentação. Então aqui a gente está sem câmera. Eu falei lá no outro microscópio sobre o aparelho, o botão para profundidade de foco, né? Aumentar a profundidade de foco. E aquele botão que eventualmente pode causar uma luz mais fraca quando ele está no meio do caminho. Eu vou ligar aqui a luz, a gente pode ligar a luz aqui tanto no painel, mas a gente liga no pedal. Cada cirurgião pode programar aqui os seus parâmetros, né? Então eu tenho aqui os usuários, já tenho o meu, tá salvo aqui tudo. Aqui a gente pode modificar as funções do pedal. Eu normalmente deixo os botões da esquerda de cima para diminuir a intensidade da luz, da direita para aumentar. Eu gosto de usar, aqui alguém já alterou meus parâmetros, né? Eu gosto de deixar o zoom mais aqui embaixo, o zoom mais aqui, e o zoom menos aqui. E no em cima o foco mais e o foco menos. Por quê? Normalmente é mais fácil a gente mexer com a ponta do pé do que o calcanhar. Como o zoom, eu não costumo mexer durante a cirurgia, eu deixo ele aqui no calcanhar. E o microfoco eu mexo aqui assim. Então eu fico com o pé descansado, eu chego para frente, chego para trás, para um lado, para o outro, a cabeça do microscópio. Eu posso ligar e desligar a luz aqui. Então, ó, liguei, desliguei e liguei. E aqueles botões da intensidade, eu posso com o pé diminuir a intensidade da luz. E do lado de cá eu aumento. Então eu consigo aqui com o pé controlar. Mas isso aqui é parâmetro individual de cada cirurgião, cada um pode ser o seu e pode botar as suas preferências. Eu costumo padronizar em todos os microscópios que eu uso a mesma memória para facilitar e ser sempre igual. Lá no outro microscópio isso não é configurável como esse aqui. Então, eu tinha falado agora há pouco que esse botão podia estar desregulado. Eu vou mexer nele, olha o que acontece lá com a luz. Se eu deixar pela metade, ó, a luz fica fraca. Quando eu volto para cá, já volta a ficar forte. Então, às vezes a pessoa esquece, mexe aqui, não sabe que está mexendo e o microscópio está com a luz fraca, não sabe qual o problema. Pode ser aqui. Então, lembrar de checar isso também. Uma dica que é legal de fazer é deixar a lâmpada não no 100%, de modo que, salvei aqui, né? De modo que quando eu ligo o microscópio, esse microscópio, ele quando sobe aqui, ele vai dar um reset, ele zera as posições e a lâmpada desliga. Quando eu ligo a lâmpada, ela não vai ligar no 100%, ela vai começar onde eu deixei. E depois eu posso, com o pé, aumentar a potência. Para que isso? Para na hora que você ligue o microscópio, a voltagem não vai direto para o mais alto, para aumentar a vida útil da lâmpada, evitar de queimar a lâmpada. Então seria o ideal, mas é uma coisa que acaba que não é feita. Então se eu deixar aqui, ele vai zerar. Quando eu ligar, ele vai ligar na potência que está marcando lá. Esses botões a gente já falou lá do outro microscópio, mas aqui também está fácil de ver, ó. No modo 1, a gente tem só as luzes que fazem o reflexo vermelho. Na verdade, a luz é uma só, ela vem por esta fibra ótica lá de dentro. A fibra encaixa aqui e ela tem duas saídas, né?
Essa aqui é a principal e aquelas duas ali é do reflexo vermelho. Ela vai encaixar daqui. Se ela não estiver bem encaixada, pode modificar a potência da luz. Então ela encaixa até o final. Faz um clique. Posição só a luz que te dá o reflexo vermelho. Na 2, as duas, no caso aqui são essas três bolas, né? Duas pequenas e uma grande. E aqui somente o coaxial, a gente não vai ter o reflexo vermelho. E aqui na 4 tem o eclipse, que a gente já falou aqui no outro microscópio. Então normalmente a gente começa a operar ou nessa aqui ou com as três juntas. Bom, posicionamento do microscópio. Se o microscópio estiver muito afastado, ele vai ficar em linha reta. E assim eu não consigo trazer ele para mim sem precisar mexer na base. Então eu não consigo puxar para cá, ele não vem. Então o ideal é que ele esteja um pouco mais próximo, a base um pouco mais próxima, de modo que ele não fique alinhado, ele tenha um certo ângulo. E aqui a gente consegue mexer para frente, para trás, para um lado, para o outro. Eu tenho liberdade aqui de posicionar ele. Normalmente a gente tenta ficar numa posição confortável, não ficar operando torto assim. Imagina quanto tempo que a gente já opera, todo dia ficar operando torto. Então, tentar procurar uma posição que você fique confortável e aí você vai subir ou descer a maca para você ficar numa posição boa. De modo também que seus braços fiquem confortáveis, não vou operar torto assim, nem esticado. O pedal, eu sou canhoto, mas eu me adapto, então eu uso o pedal na esquerda mesmo e normalmente aqui estaria o pedal do Faco, que está desligado ali. Então eu não mudo as posições porque eu tenho que me adaptar, porque eu sou o canhoto, né? Se eu fosse trocar sempre, teria problema, até porque os residentes normalmente são destros, a maioria deles, e eu tenho que me adaptar a eles. Você descansa aqui o seu pé no pedal, de modo que eu não preciso olhar durante a cirurgia, eu não preciso olhar para saber que o XY está aqui, o zoom está no meu calcanhar e o microfoco está aqui na ponta do meu pé. Sem olhar, eu já sei onde eu estou. Aqui eu vou ter os botões de ligar a luz. E algumas outras funções que em alguns microscópios a gente pode configurar, nesse aqui não. Então tentar deixar os dois pés descansados, posicionados, de modo que você sabe onde está pisando sem tirar o olho da cirurgia. No caso, eu estou aqui operando, quero mexer no zoom ou no microfoco, eu não preciso tirar o olho. Vou zerar aqui que vai chegar aí na posição inicial. Então, você posiciona e fica aqui, eu mexo meu pé sem precisar olhar. Bem, então qualquer dúvida do microscópio, podem mandar mensagem aí pra gente que a gente tenta, se souber, esclarecer. Então aqui é o Dr. André falando do Hospital Universitário Pedro Ernesto e também estou com os residentes lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. Até logo.